Então, senhores, embargos à ação monitória. Embargos à ação monitória. Tá aí. Embargos à ação monitória prevista no artigo 702 do CPC. Vou trazer aqui para os senhores. 702 do CPC. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, embargos à ação monitória. Primeira consideração, prazo de 15 dias. Segunda consideração, percebam, o réu poderá opor nos próprios autos. A ação os embargos, de modo geral, eles têm natureza de ação autônoma. Ação autônoma. Os embargos à execução, por exemplo, são ações autônomas, é um tipo de ação autônoma. Aqui os embargos à ação monitória têm natureza de ação autônoma, que é processada incidentalmente ao processo. Percebam que ele diz ali, ó, o réu poderá opor nos próprios autos. Ok? E a parte inicial, independentemente de prévia segurança do juízo. O que significa isto? Independentemente de prévia segurança do juízo. Lá também, processo civil 4, os senhores verão, que já houve época que na execução, para oferecer os embargos à execução, era necessário garantir o juízo. Garantir o juízo consiste em penhora, depósito ou calção. O executado deveria ou apresentar um bem para ser penhorado ou depositar a quantia devida em juízo para depois ele poder se defender mediante embargos. Hoje a regra não é mais assim. Para o oferecimento dos embargos à execução, ele não precisa garantir o juízo. Então aqui nos embargos à ação monitória, o réu também não precisa garantir o juízo, tá? Independentemente de prévia garantia do juízo. E como nós vimos, quando da oposição dos embargos monitórios, nós temos a oposição dos embargos à ação monitória, suspende a eficácia da decisão referida no 701, que é o mandado monitório, até o julgamento em primeiro grau. Então, o réu ele é citado, como eu disse, para pagar ou para opor os embargos. E aí ele fala, não vou pagar não. Aquela proposta tentou me convencer de não pagar custas, de reduzir os honorários. Eu não devo nada, não vou pagar nada, eu quero discutir. Quero tiro, porrada e bomba. Como é que eu me defendo nessa ação diferenciada, nessa ação especial? Mediante a propositura de um embargos à ação monitória. Então vamos a ela. E quando ele se defende, portanto, nós estamos vendo, vai seguir a rota, o procedimento vai seguir o curso da tutela cognitiva, produção de alegações e provas. Então aquele mandado monitório cai por terra. Ele perde a eficácia. Nesses embargos monitórios, o que o sujeito passivo pode alegar? Ele pode alegar parágrafo 1º do 702. Ele pode alegar qualquer matéria. Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. O réu pode alegar qualquer matéria que ele poderia alegar se fosse uma contestação no procedimento comum. Se não fosse uma ação monitória, fosse uma petição inicial numa ação de conhecimento qualquer, ele seria um réu que ofereceria uma contestação. O que ele poderia alegar lá? É o que ele pode oferecer aqui nos embargos à ação monitória. Então há uma liberdade argumentativa, ok? Há uma liberdade argumentativa. É bom dizer isso por quê? Porque em sede de execução, às vezes, há uma restrição cognitiva. Mas percebam que aqui, quando o réu oferece embargos à ação monitória, as características executivas da ação monitória caem por terra. E o procedimento segue o curso da fase cognitiva.
e sendo fase cognitiva, pode apresentar qualquer matéria. Tanto qualquer matéria que aqui nos parágrafos 2º e 3º, há uma alegação até que é a mais comum, que é o chamado excesso, né? Excesso de execução, isso lá na tutela executiva, né? Que o exequente está cobrando mais do que seria devido. Em tese, o embargante aqui na ação monitória pode alegar que o autor está pleiteando mais do que em tese seria devido. Ele pode trazer essa alegação? Até pode. Mas quem se utiliza desta alegação, veja, quando o réu alegar que o autor pleiteia a quantia superior à devida, cumprir-lhe-á a quem? A ele, réu, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Você só consegue dizer que a outra parte está pedindo mais do que deve se você consegue dizer, então, até quando que deve, né? E o parágrafo 3º diz, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados. Não vai nem analisar os embargos, se esse for o seu único fundamento. Então, se o réu alegou apenas excesso de execução, excelência, isso é muito, e não disse o quanto que seria o correto, nem analisa. Vejam a importância disso. E, se houver outro fundamento, claro, se o excesso for apenas um dos fundamentos, o juiz vai analisar todos os outros e não vai analisar o excesso. E, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. O que nós temos aqui acaba sendo a aplicação do artigo 917, parágrafos 3º e 4º do CPC. Lá na tutela executiva, nos embargos à execução, a mesma lógica quanto a excesso à execução estão no 917, parágrafos 3º e 4º. Então aqui o legislador acabou copiando a técnica de lá. O parágrafo 7º do 702, e eu vou pontuando aqui o que tem de mais importante, já está dando ali o nosso horário. Eu até pensei em liberar os senhores mais cedo hoje. Vamos vendo o que tem de mais importante. O parágrafo 7º do 702, que trata dos embargos à ação monitória, veja, ele prevê que a critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, porque no caput diz que vai ser autuados nos próprios autos. Mas pode ser autuados em apartados, se forem embargos parciais. Porque aqui o que nós teremos? O cara está discutindo uma parte. Se ele está discutindo uma parte, ele ficou inerte quanto uma outra parcela. Então, a parcela que ele ficou inerte vai constituir de pleno direito. Então, o que nós teremos aqui? O que ele embargou vai seguir pela tutela cognitiva. E o que ele ficou inerte vai seguir pela tutela executiva. O juiz pode preferir, como na prática acontece, criar dois autos separados. Um auto para a tutela executiva, um auto para a tutela cognitiva. A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, em separado. Se forem embargos parciais, constituídos de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa. A parcela que não foi controvertida, a parcela que não foi embargada. O parágrafo 6º do 702, nós já tratamos dele no período passado. Ele vai prever o cabimento da reconvenção na ação monitória. Então é possível a propositura de uma ação monitória incidental, né? Na ação monitória admite-se reconvenção. A reconvenção, artigo 343, o oferecimento de uma demanda incidental do réu em face do autor e tudo mais. Mas na reconvenção não se admite a reconvessio reconventionis. Na reconvenção não se admite o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Ok? O parágrafo 8º trata do julgamento dos embargos à ação monitória. Olha,
rejeitados os embargos, então a improcedência dos embargos, gera a constituição de pleno direito do título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao título 2º do livro, vai seguir pelo cumprimento de sentença, né? Então a improcedência dos embargos gera o prosseguimento pelo cumprimento de sentença, que é a fase executiva do processo sincrético. Já a procedência dos embargos, à ação monitória, ela traz como consequência a procedência dos embargos à ação monitória, traz como consequência a desconstituição de pleno direito do mandado monitório. O mandado monitório que, com o oferecimento dos embargos à execução, já tinha provisoriamente sido derrubado lá atrás, ele é, de uma vez por todas, derrubado aqui. Por quê? Porque o mérito da ação monitória, ele se dá em torno da existência de uma obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Então, quando os embargos são julgados procedentes, quando a defesa do executado aqui, quando a defesa do sujeito passivo é julgado procedente, o que nós temos aqui é o reconhecimento da inexistência do direito, da inexistência da obrigação. Então, se não existe obrigação, não pode existir um mandado que determine o cumprimento, a satisfação dessa obrigação. Há na doutrina quem diga que, né, na ação monitória não existe mérito, que não existiria mérito na ação monitória. Nitidamente aqui há uma confusão entre mérito entendido como a pretensão principal do autor, do demandante, e a declaração judicial sobre a existência do direito alegado. Porque aqui há mérito, não pode ter dúvida que há mérito. Há um mérito quanto à existência da obrigação a ser satisfeita. Há mérito quanto ao fato da prova escrita ser suficiente para comprovar a formação de um título executivo. Isso é um mérito da ação monitória, é um mérito específico da ação monitória. O juiz pode aqui não declarar definitivamente a existência ou inexistência do direito. Pode ser que não gere, portanto, a ação monitória uma coisa julgada ampla a impedir a propositura de uma ação posterior com outras provas. Veja que na ação monitória a prova é estritamente documental, né? Numa outra prova você pode demonstrar mediante prova pericial, você pode demonstrar mediante prova oral, o direito que você aqui na ação monitória não conseguiu, né? O grande característica da ação monitória é a expedição de pleno direito de um mandado monitório mediante cognição sumária em torno de uma prova escrita. Então esse é o mérito da ação monitória. Ok? Bom, senhores, com isso eu acho que está bem visto, está bem pago aí. Vimos que tínhamos para falar sobre a ação monitória.